Vamos ao primeiro bloco. Igrejas que só falam em dom de línguas. Todo culto há dom de línguas. Mas eu pergunto para vocês e para você que nos assiste em casa. É dom de línguas aquilo que se fala no movimento pentecostal hoje? Bom, nós vamos ter que fazer um programa só sobre isso. Mas eu vou adiantar alguma coisa para você. Para você entender dom de línguas, nós temos que ir para Atos capítulo 2. E quando eu estudo Atos capítulo 2, quando os discípulos falaram em línguas no dia de Pentecoste, eu descubro pelo menos 3 coisas. Primeiro, no dia de Pentecoste, havia em Jerusalém 16 nações reunidas. A Bíblia menciona uma por uma: partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Panfígia, da Panfrígia, Líbia. Pessoas que não falavam o grego e o aramaico falado pelos discípulos. Só havia uma possibilidade para que o evangelho fosse pregado a essas 16 nações: que os discípulos falassem na língua destas nações. Então Deus deu o dom de línguas. Então o que é o dom de línguas bíblico? É a capacidade que Deus dá a alguém de falar uma língua com a qual ele nunca entrou em contato, com o fim de evangelizar a pessoa. Tanto é que eles disseram assim: não são estes galileus os que aí estão falando? Como, pois, os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Esse é o adjetivo usado em Atos 2, língua materna. Qual é a língua materna da Alemanha? Qual é a língua materna da França? Da Inglaterra? Você entende que falar dom de línguas é falar a língua materna de alguma nação? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Quando você estuda sobre os dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo. E Paulo diz assim: e o Espírito Santo dá o dom a cada um segundo lhe apraz. Quem é que escolhe dar os dons espirituais? O Espírito Santo. Então não venha me dizer que todo mundo aqui tem que falar língua, porque eu não distribuo o dom. E existe uma doutrina no pentecostalismo, chamada doutrina da subsequência, que ensina que todo aquele que é batizado com o Espírito Santo tem que falar línguas. E se não fala línguas, é porque não foi batizado com o Espírito Santo. Então, Atos capítulo 2 desmancha por terra a possibilidade de que ficar falando língua ininteligível, onde todo mundo entende o português, ou qualquer língua que for, seja o autêntico dom de línguas. Pastor Marcelo. E confirmando também, existe no meio dos evangélicos também, e outras linhas também, o argumento de que Deus, ele deu o dom de falar a língua dos anjos. E a gente vê bem claramente que é onde se pegam ali, ainda que falasse a língua dos anjos, se trata de uma suposição, porque logo em diante também fala, ainda que entregasse seu corpo para ser queimado, então vai entregar também para ser queimado? Então é uma suposição, é como se fosse. E eu pergunto para você, pastor, qual é a língua dos anjos? Pois é, quando o anjo veio visitar Abraão, ele falou em que língua? Exatamente. Ele falou na língua de Abraão? Na língua de Abraão. O anjo falava na língua com que ele veio se comunicar, então eu não tenho que falar a língua do anjo, é ele que fala a minha língua. Então veja, o primeiro bloco de igreja se apegam a isso. Agora eu queria que vocês, e você que está em casa nos assistindo, você ouça com muita atenção e com muito carinho. Enquanto a igreja está o tempo inteiro envolvida nessa glossolalia, tentando falar línguas, enquanto a igreja, todo mundo está buscando falar línguas ininteligíveis, a palavra de Deus, ela permanece como? Fechada. Ninguém está estudando a Bíblia. E é por isso que nós temos um cristianismo hoje tão superficial. Por quê? Porque ninguém compreende a Bíblia. Porque nós não estamos estudando a Bíblia. Já Dismar. Pastor, o senhor disse agora que o dom de línguas é a unanimidade que um pode entender a linguagem do outro. Uhum. Como o senhor deu o exemplo do francês, do alemão, do inglês. Eu tenho uma dúvida. 1 Coríntios 12, 10, o apóstolo Paulo diz
que há outros a operação de maravilhas, há outro profecia, há outro dom de discernir os espíritos, há outro a variedade de línguas e há outro a interpretação das línguas. Se o dom de línguas é essa unanimidade, para que haveria o dom de interpretar as línguas? O caso de Corinto foi um caso único em todo o Novo Testamento, onde Paulo cita isso aí. E a igreja de Corinto é uma igreja problemática. Você lembra que tinha de tudo lá, né? Tinha incesto, tinha problemas de todos os jeitos. Paulo diz assim: eu prefiro falar 5 palavras para que as pessoas me entendam do que falar 1000 ou 10.000, não sei, que ele menciona, de que não me entendam. Parece-nos que em Corinto começou a haver uma manifestação de um dom, onde as pessoas tinham que falar línguas estranhas, quem sabe pensando mesmo nos apóstolos. Nós não sabemos se haviam ali pessoas de outras nações que careciam ouvir essa língua ou não. Mas parece-nos o seguinte: enquanto Deus deu o dom dessa pessoa falar para que outros que ali estavam entendessem, os crentes da própria igreja não o estavam entendendo. E aí surgiu ali um representante agora, que pudesse traduzir para estas pessoas o que esse homem estava falando. Seria mais ou menos assim: nós todos falamos português, mas tem um aqui, o Luiz, que fala um russo. Aí Deus deu o dom a você para que evangelize ele em russo. Mas enquanto você fala para evangelizá-lo, os outros não são beneficiados. Parece-nos que Deus levantou alguém que funcionava como um intérprete, para que esses também fossem beneficiados daquilo que você estava pregando. Certo. Porque a palavra diz também que quando nós falamos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. E quando nós, por isso há necessidade da pessoa que tem o dom de interpretação para que toda a igreja seja edificada. É verdade. Então eu penso que há a necessidade de interpretação nessa circunstância. Porque o dom de línguas, em momento algum na Bíblia, é uma língua ininteligível. Esse é o ponto. Eu acredito na vigência dos dons espirituais e acredito que o dom de línguas é um dom hoje da igreja. Eu acredito que Deus pode dar esse dom para qualquer pessoa. Mas quando Deus der o dom para mim, com base no seu primeiro relato de Atos 2, tem que ser falar uma língua materna de alguma nação e com a finalidade de evangelizar alguém. Então, esta é a finalidade principal do dom. Sim, minha amiga? Em 1 Coríntios, no 14:2, fala que, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas em Deus. E de fato ninguém o entende, pois em espírito fala mistério. Então, eu acredito que existe sim este dom distribuído na questão da língua interpretada por culturas, né, culturalmente, o inglês, o francês. Mas eu também acredito que existem o dom de línguas que o Senhor entrega, não para que haja confusão na igreja, mas que haja edificação pessoal, em que a pessoa se comunica com Deus. Ok. Eu, claro, aceito sua posição. Deixa eu ler um texto com vocês aqui, então, em 1 Coríntios. Aqui mesmo, 1 Coríntios capítulo 12. Orientando mesmo sobre os dons espirituais. Aqui no versículo 11 é o verso que eu mencionei para vocês, que o Espírito Santo é quem distribui como lhe apraz. Isso é uma distribuição dos dons do Espírito Santo. Quando Paulo fala sobre a orientação dos dons do Espírito Santo, ele menciona claramente aqui de que os dons, eles são dados com 2 objetivos, todos eles: edificar e instruir. Concordamos nisso? Sim. Edificar e instruir. Se você está falando uma língua que você não compreende, aonde está a edificação e a instrução? Isso está, Paulo explicou isso em 1 Coríntios 14:13, quando ele disse assim: por isso, o que fala em língua desconhecida, referindo-se ao dom de língua, 14:13, ore para que a possa interpretar. Exatamente isso. Tem que ter a interpretação. E Paulo dá uma regrinha para isso, ele bota ordem na igreja, na passagem que fala de ordem na igreja. Isso. Ele fala sobre isso. Ordem, se não tiver ninguém para receber aquela língua, então que fique calado. E se tiver diversos falando, que cale todos, fale um, mas se tiver alguém para entender, ou tiver um intérprete. Ok. E aí, se não tiver intérprete, não tiver ninguém para ser usado ali aquela língua, que fale com Deus, aí é em silêncio. Sim. Aí você vai estar falando francês e inglês, você é português, vai estar falando francês, mas com Deus. Ok?